A paz do Senhor, meus queridos, glorificado seja aquele que vive e reina para todo sempre, amém? Glória a Deus, a oração eficaz. Meus queridos, nós estamos falando sobre a oração, porque a oração, ela é algo que ela tem que ser com efeito, né? Muito vale a oração na sua eficácia, assim está escrito na palavra do Senhor. A oração é um elo de ligação que carecemos para recebermos as bênçãos de Deus, o seu poder e o cumprimento das suas promessas. Então, para nós receber a bênção de Deus e o poder de Deus e o cumprimento das suas promessas, nós temos que estar sempre praticando a oração. Mas aí você me pergunta, pastor, como é que nós devemos orar? Meus queridos, a oração é algo peculiar. Por quê? Porque é algo íntimo de cada um de nós, mas devemos praticar. Uma das primeiras coisas que nós devemos estar sempre praticando é a oração da palavra de Deus. É ler a palavra, examinar as escrituras, compreender, identificar as promessas, identificar as bênçãos que Deus tem, identificar aquilo que é para você. Tudo na palavra de Deus é para o cristão. Desde o Antigo Testamento, desde a fundação do mundo, Deus ele quer que todos tenham comunhão com ele. E a oração é uma das partes fundamentais, porque a oração é um diálogo pessoal de cada um com o próprio Deus. E para que nós venhamos a ter uma oração com eficácia, a sua palavra, a palavra de Deus, ela nos orienta de forma eficaz a conversar com Deus, porque quando nós lemos a palavra, nós conseguimos compreender parte do caráter de Deus, porque Deus ele é insondável, Deus ele é grande, poderoso, a nossa mente é limitada para compreender tudo de Deus, mas aquilo que foi revelado para mim e para você está na palavra de Deus, e através dela nós vamos conhecendo o caráter, conhecendo a santidade, conhecendo os desejos, conhecendo os planos, conhecendo as bênçãos de Deus para cada um de nós. Numerosas passagens bíblicas ilustram esse princípio. Jesus mesmo, por exemplo, prometeu aos seus seguidores que receberiam o Espírito Santo se perseverassem em pedir, buscar e bater à porta do Pai Celestial. Lucas capítulo 11, 5 e 13. Isso é para nós lermos e entender o que está escrito na palavra. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, me empresta 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta está fechada, eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Desse trecho, o que Jesus está querendo dizer é que não devemos desistir de buscar aquilo que Deus nos promete, que nós devemos estar insistindo. Porque muitas vezes nós mesmos pensamos que Deus não está nos ouvindo. Ao contrário, irmãos, nós temos que compreender uma coisa: Deus é santo, Deus é poderoso, Deus ele faz, Deus quem criou todas as coisas. Agora eu preciso me aliançar com ele, melhor dizendo, eu preciso me aliançar com Deus, eu preciso procurar em Deus aquilo que lhe agrada. Eu é que tenho que agradar a Deus para mostrar para Ele que eu estou arrependido da minha vida passada, que eu quero uma nova vida com Ele e que eu estou disposto a pagar o preço. Olha só, pela fé,
Deus chama Abraão e lhe promete uma promessa poderosíssima. E pela fé Abraão acreditou. Abraão, já sendo velho, avançado em idade, sua esposa também, nasce-lhe o filho. Aí Deus pede o filho para ele em sacrifício. E ele, entendendo que a graça de Deus, o poder de Deus era maior, ele entregou o seu filho, confiando que Deus proveria para si o que ele estava pedindo. Porque ele saiu da sua casa, com o menino e com os servos, ele falou, quando estava chegando ao local determinado, ele falou: fiquem aqui, que eu e o moço iremos adorar ao Senhor. Depois de adorar, voltaremos. Ou seja, pela fé, Abraão sabia que Deus estava pedindo para ele uma prova. E ele foi provado e foi aprovado. E muitas vezes Deus está nos provando. Para quê, irmãos? Deus não nos tenta, Ele nos prova. Provar o quê? Provar é saber se a pessoa está apta para receber aquilo que ela está pedindo. Por isso a oração, o jejum, a consagração, a meditação na palavra, praticar a palavra. Meditar não é só ficar lendo, é você ficar ouvindo aquilo que você está lendo e fazendo em prática na sua vida, mudando, começando a colocar em prática. Lê uma coisa, faz aquilo. Lê outra, vai fazendo aquilo ali. Ah, pastor, eu não consigo, mas uma hora você vai conseguir, porque a graça do Senhor está sobre você, está sobre mim, está sobre nós. Jesus nunca ia pedir uma coisa para mim, para você, para qualquer pessoa, que nós não pudéssemos fazer. Ele não nos tenta, mas Ele nos coloca à prova para que nós sejamos aprovados, e aprovados sejamos abençoados para a sua glória. Não podemos desistir da graça de Deus. Jesus, Ele nos prometeu que enviaria o Espírito Santo, que o Espírito Santo estaria conosco para nos auxiliar. Por isso, depois da sua ascensão, os discípulos, apóstolos, seguidores de Jesus, eles ficaram reunidos, permaneceram ali constante em oração no cenáculo e ficaram até que o Espírito Santo com poder foi derramado sobre ele. Nós podemos conferir lá no capítulo 1 de Atos, como no dia de Pentecostes, quando os apóstolos estavam reunidos, após serem libertos da prisão pelas autoridades judaicas, oraram fervorosamente para que o Espírito Santo lhe concedesse ousadia e autoridade divina para falarem a palavra de Deus, Então nós devemos seguir este exemplo, permanecer unânimes, orando, buscando ser cheio do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo é o selo, é a garantia de que nós estaremos sempre caminhando no caminho de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sempre vai nos guiar pela maneira correta, certa de escolher, de viver. Muitas vezes para nós vai ser sacrifício, assim, porque é uma luta tremenda. A nossa velha natureza, ela fica ali querendo ser maior do que a natureza espiritual que o Espírito Santo colocou em nós. Essa é a nossa batalha, essa é a nossa luta. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas é contra os principados e potestades. E quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos uma nova criatura, um espírito novo dentro de nós, e é isso que milita. E para que possamos compreender isso, entender, somente através de oração e jejum. A oração, meus queridos, é a leitura da palavra e a declaração dela na vida. Isto é a oração. A leitura da palavra e a declaração dela em nossa vida, com fé, acreditando, sem duvidar da palavra. Porque se a gente duvida, a gente está negando a graça e a bênção de Deus. Por isso, devemos estar firmes, unânimes, orando. Senhor, ajuda-me, não sei orar, mas eu quero, Senhor, a tua graça, eu quero ser salvo. Meu irmão, é luta, entendeu? Você quer ser uma pessoa próspera, quer ser uma pessoa abençoada? Se envolva com Deus, se envolva com a palavra de Deus, e você vai ver, Deus, ele vai providenciar aquilo que é para que você venha fazer, seja o que for. Deus, ele vai te orientar, ele vai te abençoar. Ele abençoou Abraão, ele abençoou Isaac, ele abençoou Jacó, que depois
passou-se Israel, ele abençoou a vida de José, ele abençoou a vida de Davi, ele esteve com Moisés. Irmãos, Deus está com quem o procura. Deus não atende à necessidade de todos, mas ele atende ao necessitado que busca ele, que confia nele, que habita na sua palavra, que se enxerta em Jesus, que coloca a sua vida diante do Senhor e fala assim: Senhor, eis-me aqui. Faz a diferença na minha vida para que as outras pessoas sejam abençoadas. Meu querido, a minha vida, ela é para glorificar o nome de Deus naquilo que eu vou fazer pelos irmãos, através da pregação, através daquilo que eu faço. E isso que eu faço pelos irmãos é justamente aquilo que Deus já havia preparado desde a fundação, para que nós viéssemos a fazer as boas obras. Não para que as obras que fazemos pelos irmãos vai nos salvar, não é isso. Nós iremos sim fazer. Através daquilo que nós fazemos pelos irmãos é que Deus é glorificado. Mas nós somos salvos é pela graça de Deus. As obras são as consequências de sermos alcançados. Quando nós somos alcançados por Deus, o que é que acontece? A sua graça vem sobre nós e nós iremos fazer as obras que Deus já preparou para que nós iremos a fazer, para que o nome dele seja glorificado. E eu muitas vezes, eu abro mão de fazer as minhas vontades para ajudar, para estar na presença de Deus, para fazer a vontade de Deus. E cada experiência que nós temos com Deus, Deus vai nos crescendo. E cada experiência que nós temos na presença de Deus, Ele vai nos colocando num lugar mais alto. Por quê? Porque sempre seremos provados, sempre seremos aprovados se estivermos na presença dEle. É como numa escola. A gente começa no primeiro ano até o 9º ano, depois entra para um curso preparatório, depois entra numa faculdade, depois faz um mestrado. É assim que funciona. O reino dos céus também é dessa forma. Você tem que caminhar, lutar, se esforçar para que a glória dele chegue. Deus não é o nosso mordomo. Eu e você é que somos o mordomo de Deus. Deus não é o que faz a nossa vontade. Ao contrário, é nós que vamos buscar fazer a vontade de Deus. Ele quem criou, Ele é o autor da vida, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Meu irmão, quando eu olho para Deus, eu tenho que ver Ele como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Pai e como meu irmão, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. A oração, ela tem que ser algo poderoso na nossa vida. A oração, ela tem que ter eficácia, ela só tem eficácia se estiver com base na palavra de Deus, obedecendo aos princípios de Deus. Amém? Irmãos, nós vamos continuar falando sobre a oração, que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Não se esqueça de deixar o joinha, de compartilhar, e todos os dias às 6h45 da manhã nós temos a oração da manhã. Coloca aí o sininho para ser ativado, para você receber as notificações e você orar junto comigo os salmos. É uma bênção, Deus é poderoso, estamos aqui para glorificar o nome dele, amém? Fica na paz, que Deus te abençoe.